É hora de entrevista aqui no Hora da Notícia, porque nesta sexta-feira vai acontecer aí uma palestra muito importante, inclusive sobre um assunto essencial a ser debatido, que é a prevenção e o apoio da família em relação a pessoas que usam drogas. É um assunto muito importante. Essa palestra vai ser realizada no auditório do Hotel OT, às 19 horas, às 7 horas da noite, e é promovida pelos amigos do Desafio Jovem Peniel, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. E quem será aí a palestrante é a psicóloga Estela Xavier. Ela está conosco aqui em nossos estúdios para falar com a gente a respeito deste evento e, claro, como você pode participar, já que a palestra também é gratuita. Doutora Estela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E realmente, como nós dissemos, né, é um assunto importante de ser debatido e principalmente com a assistência, né, com o auxílio de uma profissional como a senhora, podemos ter aí até mesmo uma tratativa melhor em relação a esse tema, principalmente no âmbito familiar. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Rafael, é um prazer estar aqui, é a primeira vez na Rádio Caçula. Claro. E eu me sinto muito feliz com o convite para essa palestra, porque de fato é um tema importantíssimo. Eu quero convocar todas as famílias, principalmente quem tem filhos, crianças e adolescentes, para que a gente possa juntos encontrar estratégias para que haja o fortalecimento dos vínculos familiares, que é um dos principais fatores de proteção contra o início no mundo das drogas. Doutora, como surgiu a iniciativa, claro, junto com o pessoal do Amigos Jovem Peniel e também a associação, de realizar uma palestra como essa e principalmente falar de um tema que ao mesmo tempo é delicado, mas é necessário de ser debatido na sociedade? Pois é, Rafael. Primeiro, assim, a iniciativa, ela surgiu de uma demanda que é muito clara, porque nós sabemos que o acesso às drogas lícitas, né, que é principalmente o vape, o álcool, ele tem aumentado de uma maneira exponencial. Então, entendendo que a nossa cidade de Três Lagoas, o número de acesso a adolescentes, a jovens e até de adultos que hoje estão no mundo das drogas é muito alto. Associado a essa demanda, o Desafio Jovem Peniel, ele já tem um trabalho bem significativo aqui em Três Lagoas. Ele atua na recuperação de adictos há 45 anos. Sim. E somado a isso, eu vim para fazer parte desse grupo, né? Eu sou psicóloga clínica há 16 anos e atendo famílias em vulnerabilidade social, trabalho na recuperação de usuários de drogas há mais de 12 anos. Então, por experiência pessoal, nós sabemos que o tratamento para quem já tem um transtorno de drogas é muito mais difícil do que a gente trabalhar a prevenção. Sim. Então é o que eu sempre falo, a gente precisa reparar o telhado antes da chuva. Claro. Então o objetivo dessa palestra é trazer informação para a população, para a gente entender que existem fatores protetivos. Então existem inúmeros sinais que a família não só vai perceber o início do consumo de drogas, mas principalmente ter essa parceria, trabalhar a autonomia, a responsabilidade, para que o jovem ele fique muito mais protegido no caso de haver uma experimentação das drogas. Doutora, a senhora como uma profissional que trabalha nessa área, a senhora tem visto a maioria da procura das pessoas, muitas pessoas às vezes ela chega até a senhora e fala assim, olha, meu filho ele está usando drogas, meu filho está consumindo maconha, meu filho está consumindo cigarro eletrônico, que hoje a sociedade, a maioria dos jovens usa cigarro eletrônico, né? Mas eu não sei conversar com ele, eu não sei dialogar com ele para que ele entenda que isso pode prejudicar o futuro dele e prejudicar a vida dele. A senhora tem visto que hoje em dia muitas pessoas, pela falta de informação, não sabem tratar ou conversar com o filho ou com o parente para que ele saiba os riscos de todas essas drogas no geral que hoje estão na moda no dia a dia aqui em Três Lagoas, doutora? Com certeza, Rafael. Primeiro a gente tem que pensar que essa comunicação se torna muito mais difícil na adolescência, porque na maioria dos casos não teve a informação na infância. Então, o que acontece? Eu já vou orientar os pais nessa palestra sobre a importância da gente ter um vínculo, uma conexão afetiva com os filhos desde a mais tenra idade. Então, quando a criança tem ali 6, 7 anos, a gente já precisa informar sobre o que é maconha, sobre o que é o álcool, qual é a consequência disso, porque também a gente não pode ignorar, Rafael, que um fator de proteção é o exemplo dos pais. Então, muitos pais, quando veem os filhos fazendo o consumo de cigarro eletrônico, igual você citou, e de álcool, têm dificuldade para comunicar, para se conectar com os filhos, porque são pais que geralmente oscilam, ou são muito permissivos,
aqueles pais que negligenciam sinais. Então é muito comum eu receber adolescentes de 17, 16 anos que fazem o consumo de cigarro eletrônico desde os 14. Sim. E aí quando eu pergunto, os seus pais sabem que você faz uso? Não, minha mãe nem desconfia. Então aí eu pergunto, onde é que estão esses pais? E geralmente são pais que trazem um discurso de que trabalham muito porque estão preocupados com os filhos, pagam boas escolas, os filhos têm o melhor iPhone da última geração, mas não tem a conexão afetiva. Eles chegam da escola, vão para os quartos, ficam ali nos jogos virtuais, nas salas de bate-papo, no Netflix, nas séries e tendo acesso a grupos que fazem consumo. Claro. Então a maioria deles estão nos seus quartos jogando, mas estão fumando vape. A maioria tem ali uma bebida alcoólica escondida dentro do quarto. Então o que falta aí? A comunicação, a supervisão, o monitoramento e essa conexão afetiva. Porque se os pais não tiverem isso, Rafael, como é que eles vão chegar para o filho e falar, viu, não fuma cigarro não, faz mal. Mas muitas vezes o problema já está instalado, o filho já está dependente daquele tabaco, daquela nicotina, e aí o trabalho é muito mais difícil. Às vezes também, né, muito se fala das influências, né? Porque às vezes tem aquela criança, aquele adolescente, ele vê o amigo usando, vê ali o amigo... Também. Na minha época era o cigarro, né? Que o pessoal falava, olha, fuma pra você ficar legal, você vai ficar aí descolado, não sei o quê. Aí hoje é o cigarro eletrônico, tem a maconha ainda existe também na sociedade. Aí a pessoa ela vai influenciada naquilo e começa a usar. E aí é um ciclo sem volta, né, doutora? Exatamente, né? Claro assim que a gente não precisa ser extremista, mas a gente tem que pensar que a maioria dos adolescentes que fazem o consumo de cigarro e de álcool, eles são mais vulneráveis a se tornarem dependentes no futuro. Claro. Mas aí o que acontece? A gente tem que entender que a fase da adolescência, por si só, ela é uma fase de risco. Por quê? Porque o cérebro do adolescente ele é movido a uma recompensa imediata. Então, a droga, o álcool, o cigarro, ela vem como uma possibilidade ou para buscar prazer imediato ou para mascarar as emoções desagradáveis. Então, aquele adolescente que tem um perfil mais quieto, mais introvertido, mais tímido, que não se sente bom em nada, então ele vê o grupo dos amigos e pensa assim, eu não sou bom em nada. E aí vem ali uma influência pela necessidade de se sentir aceito e pertencente e pelo modismo, eu vou, mas eu vou pela curiosidade. E às vezes ele tem até uma família estruturada, mas ele vai pela curiosidade porque ele não se sente importante naquela família e vem o grupo e fala que você é massa, que você é legal, isso não vai acontecer com a gente, porque o adolescente ele tem o pensamento, Rafael, de onipotência. Ele acha que nada vai acontecer com ele, né? É isso que é o importante. E além, claro, do público adolescente, tem também um público adulto. Que nós sabemos que tem muitos adultos que mesmo a pessoa, às vezes, ela sabe que está no vício, ela entende que está no vício. Às vezes ela quer sair daquilo. Só que às vezes ela tem uma iniciativa, ela começa ali, mas às vezes ela tem uma recaída, acaba voltando tudo de novo. Isso também ainda é um problema, doutora, dessa questão do público adulto mesmo aquelas pessoas que tentam sair do vício, mas às vezes conseguem no início, mas aí tem uma recaída e volta tudo de novo. Pois é, isso é uma das partes mais desafiadoras do tratamento, porque o adulto, ele tem consciência, só que o que leva ele a usar a droga, seja ela lícita ou ilícita, geralmente é muito parecido com o que leva o jovem a usar. Claro. Só que a diferença é que o adulto, hoje, com a sobrecarga de trabalho, com o excesso de telas, o que acontece? Ele acaba usando a droga como a justificativa de lazer, né? Eu tô relaxando, eu só vou fumar minha maconha desestressar do dia a dia. Isso, ou eu vou beber minha cervejinha no final do dia porque eu mereço, trabalhei demais. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele vai desenvolvendo uma tolerância cada vez maior à droga. O que é tolerância? Eu fumei um baseado, mas isso não surtiu muito efeito, eu só dormi bem. Então amanhã, o dia que eu estiver mais estressada, eu vou fumar 2. E aí essa tolerância aumentando, o risco de tornar uma dependência maior. E aí que está o problema. Eu imagino também que na sua trajetória profissional tenha casos e casos. Claro, não vou pedir para a senhora citar diretamente mas teve algum caso em especial que você como profissional viu aquela pessoa, viu aquela situação e falou, olha, esse aqui até eu me surpreendi como profissional porque ele tinha todas as chances, mas na hora que ele teve a oportunidade,
ele voltou tudo de novo na situação, ele voltou a estaca zero, ou essa situação me chamou tanta atenção que nem eu sei como lidar com um profissional. Teve algum caso em especial, doutor? Sempre tem muitos casos desafiadores, Rafael, em que a pessoa ela fica abstinente, ou seja, ela para de usar a droga. Só que o que acontece? Ela não desenvolve habilidades de tolerar a frustração, de controlar a impulsividade. Sim. Então, na primeira decepção, na primeira frustração, no primeiro não, no primeiro relacionamento que não deu certo, o cérebro dela conhece aquele mecanismo de prazer rápido. Aí ela volta. Mas algum caso assim muito específico, eu já tive tanto experiências muito positivas de pessoas que estavam mergulhadas no crack, nas drogas, e com processo terapêutico, a ajuda da família, de um tratamento, a pessoa ela deu uma reviravolta e hoje ela é super bem sucedida. Existem casos assim, mas são raros, mas são possíveis. Assim como existem casos de pessoas que ficaram abstinentes 2 a 5 anos e depois tiveram recaída. Teve um caso agora que eu me lembrei que me marcou muito, né? Mas eu não posso dar muitas informações, claro, por conta do sigilo, claro. Mas foi um caso que eu atendi há mais de 8 anos, de 8 a 10 anos, em que ele era um profissional, ele era um homem, em torno aí de 45 a 50 anos, muito bem sucedido na sua área. Ele tinha uma profissão muito bem remunerada, era muito bem quisto na sua profissão, mas ele fazia uso esporádico de cocaína. Então ele usava cocaína, ele cheirava ali no final do expediente, um dia sim, um dia não. E aí o que aconteceu? Ele rompeu o relacionamento dele, um casamento, e a partir desse rompimento ele começou a ficar muito depressivo e pensou, já que a droga me faz bem, eu vou passar a usar todo dia, mas em pouca quantidade. Nós sabemos que a cocaína é uma droga cara, e o que começou a acontecer? Ele começou a acabar com o patrimônio dele. E aí ele começou a vender coisas pessoais, mas trabalhava bem, muito bem remunerado, até o ponto dele procurar ajuda num CAPS, porque ele tinha um patrimônio muito grande, ele perdeu mais de 2 milhões de reais com a cocaína, ele já não tinha móvel, e aí ele passou a morar de favor na casa de um parente, e esse parente, vendo o desespero, levou ele para o CAPS. Na ocasião, eu era coordenadora do CAPS na cidade de Bela Vista, e eu fiquei muito chocada, porque é um homem de uma aparência física muito bonita, um homem bonito, inteligente, com vários cursos de capacitações, mas totalmente destruído pela cocaína. Infelizmente eu não tive boas notícias dele, eu soube que depois ele foi preso, mas ele ficou mergulhado nas drogas e ele perdeu família, perdeu reputação. Hoje ele não é visto como ninguém relevante. Nesses casos a pessoa perde o controle até da própria vida em si, né, doutora? Porque vai para a cocaína, mas às vezes a pessoa também, para manter, vai para maconha, vai para o crack, que são outras drogas mais fortes, e acaba estragando a própria vida teoricamente, né? Não, com certeza, porque a gente sabe que dificilmente um dependente químico ele vai ser apenas de uma droga. Geralmente existe um tabaco associado, geralmente existe o uso esporádico de álcool, e quando a pessoa chega no nível do crack, ela acaba nem usando mais a maconha, mas ela fica no crack, cocaína ou só o crack, e aí realmente é ladeira abaixo, né? E até uma outra questão, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, conheço uma pessoa que ela tá no vício da cocaína ou da maconha e ela disse, eu quero sair disso, vou procurar a doutora Estela para poder me orientar, para saber qual que é o primeiro passo de todo o tratamento, sabendo que tem que primeiramente estar aqui a pessoa, a iniciativa dela querer sair disso. Como que funciona todo o processo até a pessoa dizer, eu consigo sozinha sair do vício, eu consigo me controlar, não ter vontade de cheirar, não ter vontade de fumar? Como que funciona, doutora? Pois é, Rafael, isso é um tema muito complexo que a gente precisa até desmistificar alguma coisa, porque a dependência química, para a psicologia, ela é vista como um transtorno mental. E hoje em dia, infelizmente, nós não temos nem nada na literatura que diz que existe cura. Então, o que a gente trabalha com a pessoa não é com a palavra cura. Ah, Rafael, você vai ser curado. Não. Você vai receber um tratamento para você se manter em abstinência, porque a dependência química, ela pode ser controlada e a pessoa pode ter uma vida normal. Mas ela sempre vai precisar estar em alerta para evitar uma recaída. Então, se a pessoa faz uso da droga, ela parou, ela ficou 5 anos sem usar. Mas nesse intervalo de 5 anos, ela pensou assim, eu já tô forte o suficiente, eu já posso tomar uma de vez em quando, já vou voltar a sair, agora eu já me controlo. Eis um grande ledo, porque aí a pessoa ela vai ativar
na parte do cérebro responsável pela dependência, o risco dela voltar pior é muito grande. Sim. Então, qual que é o primeiro passo? Se hoje a pessoa fala, o que eu preciso fazer? O primeiro passo é fazer uma avaliação com psiquiatra. Sim, porque sim. existem vários tipos de consumo. Tem o consumo leve, o moderado, o esporádico, o usual, que eles chamam de recreativo, e o uso grave. Claro. Então, na consulta com o psiquiatra vai avaliar qual é o nível de dependência. Existem dependências que já precisam da medicação para controlar essa fissura. Porque se a pessoa quer parar de usar e ela fala, eu consigo sozinha, o que vai acontecer? O corpo dela e a mente vai ter sinais de fissura. Ela vai ficar agitada, eufórica, vai ficar irritada, vai ficar desorganizada e aí ela não vai conseguir manter por muito tempo em abstinência. Então, o primeiro passo é a consulta com o psiquiatra. Na sequência, o tratamento psicológico para ela aprender a habilidade de regular a impulsividade. E aí, depois disso, ela vai ter que ser inserida no novo grupo, né? Sim. Porque se ela permanecer com os mesmos amigos que fumam, qual a possibilidade dela ficar sem aquilo? É o famoso gatilho, podemos falar, né? A pessoa Sim. vê ali fumando, vê ali tomando uma cervejinha, a pessoa já fica incentivada. Exatamente. E aí vai dar todo... É como se fosse um dominó, né, doutora? Porque Sim. lá no início, uma pecinha derrubada já estraga todo o trabalho por causa daquela pessoa, daquele amigo, daquele colega... E tem um determinado tempo em que essa pessoa ela pode ficar nesse tratamento, entre aspas, em relação ao vício? Sim, isso depende muito do nível de dependência. Sim. Mas existe uma média de tratamento. Quando a gente pensa em comunidade terapêutica, que, por exemplo, a Desafio Jovem Peniel é uma comunidade terapêutica. A pessoa ela vai lá para a chácara, para a fazenda, e ela vai ficar abstinente de 3 a 6 meses, sem contato nenhum com a droga. E aí, depois que ela sai, ela vai precisar fazer um acompanhamento, né? Um fator, Rafael, que é muito importante a gente dizer aqui para os ouvintes, é que a espiritualidade, a religiosidade, independente da religião, ela é um fator protetivo que ajuda demais qualquer tratamento e a prevenção das drogas. Claro. Então, se você me falar assim, qual que é o tempo de recuperação? Depende do nível de maturidade que a pessoa tem, depende se a pessoa está inserida num trabalho, se a pessoa tem uma família estruturada. Sim, então tem casos que eu atendo de pessoas que estão lutando há mais de 5 anos. E tem casos que eu atendo que a pessoa, em 3 meses, ela entendeu, ela já foi inserida, já está trabalhando, já tem um relacionamento saudável, já tem um motivador e aí ela já consegue seguir a vida. Então essa resposta ela é muito individualizada. O relacionamento familiar também pode ser um fator positivo nesse tratamento? Com certeza, positivo ou negativo. Sim. Porque a gente não pode ignorar que tem famílias que acabam potencializando o uso da droga. Sim. E tem famílias que, inclusive, fazem o uso, assim, muito comum de álcool e acham que isso não tem nada demais, né? Então, todo final de semana, todo dia tem cerveja na casa, todo dia tem final de semana tem churrasquinho, e ali o adolescente vai bebendo aos pouquinhos, e daí vê todo mundo fumando, dá aquela fumadinha, acha que não tem nada demais. É complicado. Uma outra pergunta, até antes para a gente voltar no assunto da palestra, é mais fácil trabalhar com adolescente ou com adulto? Pois é, depende da família. Por quê? Porque o tratamento com o adolescente, ele depende quase que 100% da família. Se a família não compreende o que levou o adolescente a se comportar daquela forma, se a família não apoia, o tratamento fica praticamente impossível. E o adulto, a diferença é que o adulto ele tem mais autonomia. Então o adulto ele tá ali na terapia porque ele deseja. Só que o adulto ele já tem crenças e pensamentos muito mais enrijecidos. Então o adolescente ele é um pouco mais moldável, desde que ele tenha uma família positiva. Então se você me perguntar o que é mais fácil, seria mais fácil o adolescente com uma família positiva. Porque se for um adolescente com uma família problemática, é melhor o adulto. E o adolescente ele tem ainda tempo de formar a mentalidade dele, né? Tem, isso mesmo. E claro, muita gente vai estar ouvindo a gente, está nos ouvindo também, e ficou interessado em participar dessa palestra. Ele vai chegar lá hoje no OTOT, 7 horas da noite. O que ele vai encontrar nessa palestra, doutora? Pois vai começar às 19h30, Rafael. Chegando lá, a gente vai ter uma recepção que está sendo organizada pelo Desafio Jovem Peniel, então vai ter uma palavra inicial do representante do Desafio Jovem Peniel, né? O Desafio Jovem Peniel também ele é patrocinado principalmente pela igreja Peniel, então vai ter essa apresentação ali, vai ter o agradecimento aos apoiadores e nós já vamos começar com a palestra. Nessa palestra eu vou enfatizar principalmente os fatores de proteção e os fatores de risco. Então eu vou instruir as famílias
como construir um contexto favorável para que o seu filho se proteja das drogas. Sim. E como fazer se você perceber que o seu filho já tem sinais que ele está em risco. Porque tem famílias que não percebem que o filho está vulnerável a usar. Às vezes ele nunca usou, mas ele está tendo comportamentos que é mais suscetível para um convite. Então eu vou orientar isso, e no final da palestra eu também vou trazer informações de que maneira que a família pode construir um plano de ação. Então, como que a família pode encontrar maneiras de prevenir que o seu filho entre no mundo das drogas. E são informações tão importantes, né, doutora? Às vezes a pessoa não sabe onde encontrar essas informações, vai ter a chance nessa palestra, uma palestra gratuita, sempre bom a gente lembrar isso, e a população vai poder encontrar isso hoje, 7h30, né, que a senhora falou, vai começar, lá no Hotel OT, aqui na Circular da Lagoa, aqui em Três Lagoas, próximo aí da assistência social. Qualquer dúvida, conversa ali no final com a doutora, busque aí ajuda, e principalmente, até para nós finalizarmos nossa entrevista, doutora, já estamos aí próximos do final da nossa conversa, nós sabemos a nossa audiência, muitas pessoas, muitas mães, muitos pais, às vezes tem um filho na situação dessas e não sabe como lidar e procura uma palavra de apoio para que possa ser o primeiro passo. Como profissional, como psicólogo, o que a senhora falaria para esse pai, para essa mãe, ou para essa pessoa mesmo que está sob o vício e que está nos ouvindo agora, mas não sabe o que fazer para dar o primeiro passo? O que a senhora diria para essa pessoa? Bom, primeiramente, para essa mãe, para esse pai, eu diria para que eles tivessem inicialmente uma conexão espiritual. Porque sim, a fé, a esperança de que o filho terá uma saída, de acreditar que é possível ver a recuperação do filho é o primeiro passo. Claro. Porque muitos pais, por mais que amem os seus filhos, acabam ficando desacreditados, desmotivados. Então, eu vejo que o primeiro passo é você que é pai e mãe, que tem um filho nessa condição, você olhar para o seu filho com amor. É você não julgá-lo, não criticá-lo, mas tentar entender o que levou ele a estar nessa condição. Claro. E principalmente oferecer ajuda. É dizer, filho, eu amo você, eu não aprovo o seu comportamento, eu não aprovo a sua conduta, mas eu tô aqui para te ajudar, nós vamos seguir juntos. Porque o maior erro, que na minha opinião como profissional, é os pais julgarem esse adolescente como se fosse simplesmente responsabilidade dele. Sim, é chegar e falar, sim, você fez isso porque você é um vagabundo, você fez isso porque você é ingrato, tudo que a gente te dá. Então são discursos que não ajudam. O que a gente precisa fazer é, você não está numa condição que vai te ajudar a ter um futuro melhor, eu tô com você, eu amo você e nós vamos juntos procurar os recursos necessários para enfrentar isso. Então o primeiro passo é os pais acolherem, é o acolhimento. Agora, com relação aos ouvintes que estão passando por esse problema, o mais importante é a tomada de consciência. É a gente avaliar de maneira racional os prós e os contras de continuar com esse comportamento. Então, se eu reconheço que eu faço uso de alguma substância e que isso me traz um nível de prejuízo, seja no meu relacionamento, no meu trabalho, nos meus estudos, é o momento de eu avaliar o que eu ganho continuando com esse comportamento, o quanto que a minha vida poderia mudar se eu saísse disso. Então, a gente chama isso de entrevista motivacional, que é você avaliar os prós e os contras e você tomar uma decisão racional. Não existe nenhum vício que não haja tratamento, né? Claro que não tem a ver com isso, Rafael, mas vou dar só um exemplo de vício que está ficando cada vez mais comum. Os jogos em apostas, né? Sim, o tigrinho, os jogos virtuais. Então, a pessoa ali... É o mesmo funcionamento da droga. A pessoa entra com a expectativa do quê? De ganhar. Aí ela ganha e depois perde tudo. É a mesma coisa. Então, na droga, a gente entra assim, mas eu vou ficar bem. Mas é só hoje. Isso aí me faz mal. Quantas pessoas usam aquele discurso, né, de que é uma erva natural? Sim. Nossa, isso não me faz mal. Não faz mal porque às vezes você não quer enxergar as consequências, né? Então, o conselho aqui, a orientação que eu dou para quem está nos ouvindo, que está diante desse problema é: olhe para sua consciência e faça uma avaliação realista. A droga, muitas vezes, ela está mascarando uma emoção desagradável que você precisa enfrentar com coragem e olhar para essa emoção e pensar: eu preciso de estratégias que me ajudem, não que vão me trazer um prejuízo lá na frente. Com certeza. E o recado tá dado aí. Você que quer participar, hoje a partir das 7 horas da noite, 7h30 também, se você quiser chegar nesse horário, aqui no Hotel OT, na Circular da Lagoa, a palestra realizada aí pelo pessoal do Jovem PNL, junto aí também com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Doutora, quem quiser te procurar também, tirar alguma dúvida, como faz para entrar em contato com a doutora Estela Xavier? Sim, pode entrar em contato direto com as minhas redes sociais. O meu Instagram é Estela Xavier Psicóloga, e lá você pode mandar uma mensagem, um direct, o que tiver.
à minha disposição, eu me coloco para ajudar tanto as famílias quanto as pessoas que querem mais informação e encaminhar, se for necessário, para essa parceria com o Desafio Jovem PNL.